paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas eu creio que temos uma mensagem ao meu e ao teu coração, através do canal Unidas pela Fé. Esse canal abençoado, que tem trazido mensagens poderosas, mensagens da palavra do Senhor ao meu e ao teu coração. Hoje não vai ser diferente. Tem uma mensagem da palavra do Senhor para você. E essa semana nós estamos trabalhando com um tema poderoso. Segunda-feira, se você não assistiu, vai lá e assiste no canal. Pastora Raquel trouxe uma mensagem maravilhosa, onde ela fala: você sabia que você é morada do Espírito Santo? Hoje, terça-feira, porque eu estou gravando esse vídeo hoje, terça-feira à noite, e vai para o canal amanhã, quarta-feira. Nós ouvimos uma mensagem poderosa pela nossa líder, irmã Cássia, glória a Deus, que também falou grandemente aos nossos corações. E quarta-feira, porque o canal vai colocar esse vídeo quarta-feira, mas não tem problema, que eu estou gravando na terça-feira à noite. Ela vai te edificar da mesma maneira, aleluia. Eu quero dizer para você, em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19, vai dizer: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O meu corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ele habita em mim e ele habita em você. Você pode até pensar que você é dono do seu corpo. E tem muita gente que pensa. Às vezes fala assim: ai, não tem nada a ver. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. Eu visto o que eu quiser. Eu faço da maneira que eu quero. Mas não é bem assim. O seu corpo, ele foi criado pelo Todo-Poderoso. Lá em Gênesis, quando ele criou todas as coisas, quando ele fez o haja, quando ele disse haja, aleluia, ele também criou o seu corpo. Então, o nosso Deus, ele é o dono do seu corpo. E eu vim aqui para te dizer que nesse corpo habita o Espírito Santo, porque ele é dado. E aí, eu tô aqui para te dizer, você tem o Espírito Santo, mas será que você tem cuidado para que ele permaneça dentro de você? Às vezes nós podemos achar que temos o nosso corpo como propriedade, mas não. Aquele que criou todas as coisas, ele é dono do meu e do seu corpo. E o nosso corpo, nós acabamos de ler, em 1 Coríntios 6,19, que ele é templo do Espírito Santo. Aleluia. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar, zelar, para que o Espírito Santo permaneça fazendo morada no meu e no seu corpo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. E nós também lemos que fostes comprados, aqui ó, fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Foste comprado por um bom preço. Então você não é dono do seu corpo. Você não é dono da sua vida. Você não é dono de nada. Se o Senhor disser, acabou, acabou. É Ele quem comanda a minha e a tua vida. É Ele quem comprou. Foi preço de sangue. Bom preço. Foi um alto preço que o Senhor Jesus pagou lá na cruz do Calvário, por mim e por você.
E aqui a palavra do Senhor diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então não sou eu, irmã Renata, que estou dizendo que você não é dono do seu corpo. Essa irmã não sabe o que está dizendo. Não, a palavra do Senhor está dizendo que o seu corpo, seu espírito pertencem ao Senhor, o Criador de todas as coisas. E quando ele disse em sua palavra que ele iria, mas que ele deixaria o Consolador, ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos acalmar, para nos abraçar. O Espírito Santo, ele foi dado a mim e a você. E ele está conosco em todo o tempo. Basta que nós venhamos crer e deixar que ele faça morada em nosso corpo, em nosso viver. E a pergunta é: será que nós temos honrado ao Senhor com o nosso corpo? Será que nós temos feito com o nosso corpo aquilo que agrada ao Senhor? A nossa irmã Cássia, ela trouxe reflexões sobre cuidar da saúde física, que é importante. E a espiritual também é importante. E será que nós temos cuidado do nosso corpo de uma maneira que tenha agradado ao Senhor? De uma maneira que o Senhor, ele venha e ele faça morada no nosso corpo. Ele faça o nosso corpo como templo, porque a palavra do Senhor está dizendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E será que o Senhor consegue habitar nesse templo? Como está esse templo aí? Como está esse templo? Se pergunte a você mesmo. Como está esse templo? Você tem deixado o dono do templo, que é o Senhor Jesus, cuidar, governar esse templo aí? Esse corpo aí? Você tem dado voz ao Espírito Santo quando ele diz para você: não faça isso porque isso não me agrada, não faça aquilo porque isso não vai ser bom para você, não vai ser bom para o seu corpo. Quando você ouve aquela vozinha que é a voz do Espírito Santo dizendo para você: não faça isso com o seu corpo, não faça isso com a sua vida, não faça isso com a sua saúde, não vista essa roupa, não faça o que não agrada ao Senhor. Será que eu e você temos honrado o nosso corpo para que o Espírito Santo faça morada? Aleluia, glória, glória a Jesus. Será que nós temos cuidado desse templo que é o nosso corpo, que é morada do Espírito Santo? Halassui de calabás, suri de calamassuri calabás. Se pergunte a você mesmo: você tem honrado a Deus com o seu corpo? Você tem honrado o morador desse corpo, o Espírito Santo de Deus? A palavra do Senhor, ela também vai nos dizer que o Senhor, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E quando eu estava lendo essa palavra, eu falei: meu Deus, mas que palavra, né? O Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu falei: mas o Senhor está em todo lugar. E realmente, o Senhor está em todo lugar. E Ele não habita mesmo, porque Ele está aqui, Ele está aí com você, Ele está em todos os lugares. E é por isso que Ele não habita lá nos templos feitos por mãos de homens, porque Ele está em todos os lugares. E se tem algum lugar que Ele vai habitar, é no céu, né? No seu trono lá, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E é em você, e é em mim. Porque aqui a palavra do Senhor, nós lemos a palavra do Senhor, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o próprio Deus é o Espírito Santo. Então, aleluia, o nosso corpo, ele deve ser santificado em todo o tempo.
porque é onde o Espírito Santo habita. Então ele habita em mim e ele habita em você. Então se preocupe em santificar o seu corpo. Se preocupe em fazer desse corpo uma habitação viva, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Se preocupe em deixar esse templo aí limpo. Esse templo aqui precisa estar limpo, precisa estar bem, para que o Espírito Santo venha habitar, para que o Espírito Santo venha fazer morada. E você sabia que através do nosso corpo é que nós fazemos as coisas mais importantes? É através do nosso corpo que nós levantamos, nos exercitamos, vamos à igreja. É através do nosso corpo que nós nos ajoelhamos para orar. É através do nosso corpo, da nossa boca, que a gente fala com o Senhor. O nosso corpo, ele precisa estar bem. Ele precisa estar bem, porque o nosso corpo precisa estar trabalhando o tempo todo na presença do Senhor, buscando as coisas do céu, do alto. O nosso corpo precisa estar bem para que a gente venha trabalhar mesmo, ganhar o pãozinho de cada dia lá, suar para ganhar. Então nós precisamos estar bem com o nosso corpo, para a gente trabalhar, para a gente ter lazer com a nossa família. Então o nosso corpo precisa estar bem. Então hoje a reflexão para mim e para você é: nós temos honrado ao Senhor com o nosso corpo, nós temos cuidado do nosso corpo, nós temos nos preocupado em deixar o Espírito Santo fazer morada no nosso corpo. Para que você venha entender melhor, quando eu falei que o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens, em Atos, capítulo 7, versículo 48, vai dizer, palavra do Senhor: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Alá, Suri de Calabás. Versículo 50. Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Não foi porventura a mão do Senhor quem fez você, quem fez eu, quem nos criou? Então Ele é dono desse corpo e do meu corpo. Ele é dono. A palavra do Senhor diz: não foi porventura a mão dele que fez? Então Ele domina. Ele domina sobre você. Ele te fez, Ele te criou, Ele te formou. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Nesse momento, através dessa mensagem, eu quero dizer para você: não resista ao Espírito Santo. Deixa Ele fazer morada no teu coração. Cuida desse corpo. Cuida desse templo. Deixa o Espírito Santo fazer morada na tua vida, no teu coração. O salmista vai dizer: não retires de mim o teu Espírito Santo. E ele diz com uma aflição de alma: não retires. Não deixe que o Espírito Santo saia. Ele é o teu amigo, Ele é o teu ajudador, Ele tem te guiado, Ele tem te guardado. O Espírito Santo, Ele é o teu consolador. Não resista, não faça como esses homens. Não endureça o teu coração, não feche os seus ouvidos. Dê ouvido à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Não resista ao Espírito Santo. Convida Ele para fazer morada
no teu coração. Convida Ele para fazer morada na tua vida, na tua casa, no meio da tua família. Convida Ele para fazer do seu corpo o templo dele, para que Ele possa habitar, morar e permanecer. Aleluia! Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. E depois passaram a ter dentro deles. O Espírito Santo, Ele está aí. Ele está dentro de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está dentro de mim e de você. Então entenda que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então não se deixe dominar. Não se deixe fazer coisas que façam com que o Espírito Santo se retire de você, se retire do seu templo. Você é templo e morada do Espírito Santo. Fugir do pecado, fugir do diabo. Fugir. Aleluia. Corra. Não aceite coisas que venham te afastar da presença do Senhor. Não aceite coisas que venham fazer com que o Espírito Santo deixe de morar, de fazer morada dentro de você. Não se esqueça que você foi comprado por um alto e bom preço. Não se esqueça disso. Glorifique a Deus por isso. Ame o Espírito Santo por isso. Convide o Espírito Santo a estar contigo em todo o tempo. E deixe Ele fazer morada. Deixe Ele fazer morada. Deixe Ele fazer morada. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Que o Espírito Santo seja bem-vindo. Que Ele faça morada no seu templo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos uma vez mais pela oportunidade, Senhor, de mais uma mensagem, mais uma palavra, a qual o Senhor tem preparado aos nossos corações. Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando o canal Unidas pela Fé, que o Senhor possa continuar abençoando a nossa irmã Cássia, que está à frente desse trabalho, que o Senhor possa alcançar vidas, famílias, lares, pessoas, meu Pai, através desse canal, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha dar o crescimento, abençoar a cada ministra, a cada uma que louva, a cada uma que tem semeado com esta obra, com este canal, Senhor. Que o Senhor abençoe grandemente, em nome de Jesus. Você que gostou do vídeo, você que gostou dessa mensagem, curte, compartilha, deixa lá nos comentários. Você tem honrado o seu corpo? Você tem honrado o seu corpo a Deus? Você tem entregado ele ao Senhor? Você tem deixado o Senhor cuidar e zelar do seu corpo para que o Espírito Santo venha habitar? Deixa lá nos comentários. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.